A vizinhança toda, não tinha um ali que ia falar, não, tá louco, cara, eu não quero passar por esse tipo de coisa, não. Sei lá, vamos aguardar aí os próximos episódios. Boa noite, vizinhança. Galera, que episódio épico, hein? Tivemos o Wolverine e o Noturno em ação, a família Summer se unindo em batalha, o incrível retorno do Professor Xavier no final e muitos outros detalhes que você talvez tenha perdido. Nesse vídeo você confere uma review e análise completa do episódio 8 de X-Men 97. Essa foi a primeira parte do final que será dividida em 3 episódios. O título é Tolerância é Extinção e está baseado nos arcos nas sagas dos quadrinhos chamadas Operação Tolerância Zero e de Extinção dos novos X-Men, inclusive onde aparece a Cassandra Nova destruindo Genosha. Sim, a mesma Cassandra Nova que vai dar as caras em Deadpool e Wolverine. Logo no começo do episódio nós vemos que o Ciclope tem um problema para se conectar com o Cable, o seu filho, o Nathan Summers, que foi pro futuro, toda aquela história que a gente já sabe. O Ciclope ainda não sabia, né, que o Cable era o filho dele o tempo todo. E aqui no começo do episódio nós vemos que não é fácil eles se relacionarem por conta de tudo que aconteceu. O Cable então reúne os X-Men e explica tudo o que ele sabe sobre o Bastion, o vilão que se revelou no último episódio. Na linha do tempo do Cable, em 300 anos, o Bastion criou o, entre aspas, próximo passo da evolução. São os seres que superam os mutantes, em um mundo que se tornou uma espécie de utopia para quem acredita nisso. Os mutantes, então, naquele futuro, são forçados a trabalharem como escravos. E o Morpho não perde uma ótima oportunidade de fazer uma piada com o Wolverine nesse momento. Ele diz que deve ser uma realidade na qual o Wolverine também é o último a morrer. Porque, né? Motivos óbvios. O vilão Bastion é um ser que é um híbrido, uma fusão do Nimrod com o molde mestre. Assim como nos quadrinhos, ele é um sentinela híbrido, embora aqui na série eles tenham adaptado de maneira diferente. Ele é um mutante que foi concebido por meio de nanotecnologia sentinela, o que o torna um sentinela híbrido. Ele se torna um adulto então e passa a fazer experimentos com humanos por meio dessa nanotecnologia, transformando todos eles em seus agentes, os chamados Sentinelas Prime, como nós já tínhamos visto no episódio 7, quando o Trask se transformou nesse ser. E nesse episódio nós vimos centenas de Sentinelas Prime aparecendo. Foi por meio disso tudo que ele conseguiu conquistar o futuro que nós vimos o Cable falando. O Wolverine fica bravo e pergunta por que o Cable não impediu o genocídio de acontecer lá em Genosha. E é claro, né, ele fala isso naquele jeito Logan de ser, bravo, fica de pé, e o Ciclope manda ele se sentar. E aí o Logan vira pro Ciclope e fala, o papai chegou. Porque, claro, né, o Logan não vai perder uma oportunidade de tirar sarro da cara do Scott. O Cable então diz que toda vez que ele chegava naquele momento para impedir o massacre de acontecer, ele era puxado de volta, o que pode indicar que existe uma força maior dominando a linha do tempo, ou que era o próprio tempo impedindo aquilo de acontecer, como se fosse um evento canon, sabe como a gente viu lá em Homem-Aranha através do Aranhaverso? Independente de qual seja o motivo, ele nunca consegue impedir aquela tragédia de acontecer. Então, ele decide ir um pouco depois para conseguir vingar a sua mãe. E isso significa destruir o Bastion. E também é importante mencionar que durante essa conversa entre o Cable e os X-Men, o Fera menciona o Kamar-Taj, que Os místicos de Kamar-Taj falam de pontos absolutos. como nós já sabemos, é uma espécie de QG, o lugar de treinamento do Doutor Estranho e dos outros magos, que claro, também existem aqui no universo do X-Men 97, que se passa dentro do grande universo Marvel, e nós temos várias participações especiais que nós vamos falar daqui a pouco. Por meio do noticiário, os X-Men ficam sabendo que o Professor Xavier vai se tornar uma espécie de co-imperador do Império Shi'ar. E a mídia, é claro, transmite essa notícia com aquele tom meio conspiratório, né? Que os X-Men fraudaram a morte do Professor Xavier e que ele estava vivo todo esse tempo. O que não deixa de ser verdade, mas não foi nada com o sentido de dominar o mundo ou algo do tipo. Foi simplesmente porque eles acharam que ele tinha morrido e ele foi levado sem saber se voltava. Então eles colocaram ele como morto. Então eles deixaram na versão oficial que o Professor Xavier estava morto. O jornal menciona inclusive a morte do Gyrick, o responsável pelo tiro no Professor Xavier. E é claro que tudo isso é uma manipulação do Bastion para colocar a humanidade contra os mutantes. Logo em seguida, então, nós temos um corte para o arco da Jubileu e do Roberto em Nova York. E um detalhe muito importante, que eu dou crédito, inclusive, à Letícia, minha esposa, que percebeu, é que as torres gêmeas aparecem no canto, rapidamente. O atentado terrorista absurdo dos aviões sendo jogado nas torres ainda não tinha acontecido. Então foi um detalhe bem atencioso da produção, eu curti. E então nós percebemos que tem um desentendimento entre a mãe do Roberto e o seu filho,
e também a Jubileu sobre essas questões dos X-Men. Ela menciona que vai promover um evento beneficente para ajudar a Genosha, porque os X-Men não são capazes de fazer nada. Mas depois a gente vê que é tudo política da parte dela, né, lá no final, porque ela simplesmente tá jogando do lado dos vilões. Infelizmente, que vacilo, né? Nós descobrimos também que a vampira está em coma depois dos eventos do episódio 7. Muito provavelmente por causa do ataque do Trask. Ela foi a que foi mais atingida diretamente. E nesse momento, quando vemos a Jean tentando entrar na mente dela, o Noturno menciona como a vampira é importante para ele, porque ele a considera como a sua irmã, e dá uma palhinha sobre a sua história de origem envolvendo a Mística, como ele foi abandonado e todo aquele arco dramático que nós já conhecemos. É claro que a Marvel atual fez um retcon dessa história, mas a série decidiu manter o que nós já tínhamos visto, inclusive lá na série antiga. E então é revelado que a doutora Val Cooper estava trabalhando com o Bastian o tempo todo, porém ela não foi conivente com o massacre de Genosha. Ela inclusive pede pro Magneto a perdoar, e nesse momento nós vemos no braço do Eric o número que foi escrito nele, tatuado nele, quando ele ficou num campo de concentração com a sua família. Essa é a história clássica de origem do Magneto que nós conhecemos. Por isso que ele é um personagem tão complexo, né? Você entende tudo que ele passou e tudo que ele sofreu. E nós temos diversos momentos nesse episódio em que a Val Cooper conversa com o Bastian. Inclusive depois, lá na frente, quando ele explica que ele está pegando civis considerados como Zé Ninguém e transformando eles nos seus guerreiros, nos seus agentes, os Sentinelas Prime. Ela até pergunta, né, se os civis sabem, e o Bastian responde que ele omite os detalhes mais técnicos, mas que eles sabem sim que estão fazendo parte de algo grandioso. Olha a ideia do cara, né? A jornalista Trish Stilby aparece na mansão dos X-Men, sem toda a sua produção de TV para conversar com o Fera. Não a reconheci sem a sua câmera ou seu microfone, senhorita Tio. Nesse momento eu fui enganado miseravelmente, porque eu achei que o romance dos dois, como acontece lá nos quadrinhos, estava começando a ser desenvolvido aqui num nível mais profundo. Porém, depois a gente descobre que ela também é uma Sentinela Prime. Nos quadrinhos, isso é um efeito irreversível. Aqui a série pode ir por outro caminho e eles podem curá-los. Inclusive tem uma teoria circulando de que o Cable pode ser a chave para curar essas pessoas que passaram por esses experimentos. Vamos aguardar, mas que eu fui surpreendido, eu fui. E você? Escreva aí. O Cable, a Jean e o Ciclope, a família Summers, vão investigar as origens do Bastian e eles chegam na sua casa, onde eles conhecem a sua mãe e também se deparam com vários objetos da sua infância. Clássica história de origem de vilão, né? Mostrar que ele era uma pessoa complicada desde a infância, que não foi algo repentino. E nós temos um easter egg muito legal, que no meio dos pertences do Bastian, quando ele ainda era o Sebastian, um bonequinho de sentinela tá ali no meio, né? Ou seja, a criança já era perturbada desde sempre, né? Quem que acha legal um robô sentinela que executa mutantes? Não precisa ser nenhum gênio pra ver que alguma coisa tava de errado, né? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. E depois a mãe dele mostra inclusive um quadro que ele pintou, onde nós vemos o molde mestre junto com vários híbridos sentinela e os X-Men mortos em meio às chamas, porque essa é a missão de vida dele, né? E isso vem lá dos quadrinhos, ele fica obcecado com a questão mutante. E aqui na série, quando ele está armando seu plano, nós vemos vilões icônicos do universo Marvel aparecendo. O primeiro é o Doutor Destino, que aparece falando com o vilão, e depois o Barão Zemo, mostrando que ele tem vários contatos e que esses vilões estão do lado dele nessa questão de destruir os X-Men. Por razões óbvias, né? Os X-Men são sempre ao lado dos heróis que combatem esses vilões, o próprio Capitão América, o Quarteto Fantástico. Então é claro que qualquer vilão que queira destruir os X-Men vai ser apoiado por eles. Por mais que eles tenham certos desentendimentos, e também entra aquele jogo de poder, né? Quando o cara tá escondendo coisas, mas no final eles estão topando e é isso aí, vamos pra frente. E durante as compras com o Roberto, para desestressar, como a Jubileu fala, a garota experimenta uma nova roupa, que é inclusive o novo traje que ela vai usar, que vem lá dos quadrinhos das versões mais recentes da personagem. Porém, esse momento é interrompido quando o mordomo do Roberto da Costa começa a atacá-los, revelando que ele também era um Sentinela Prime. E ao mesmo tempo, na mansão, a Trish se revela, ataca o Fera e os X-Men começam a lutar contra ela. E depois é só uma questão de tempo para os outros chegarem também. E aí nós temos uma cena muito épica do Wolverine e do Noturno lutando lado a lado. Finalmente, o Wolverine em ação. A gente só tinha visto ele no primeiro episódio, mais à frente da batalha. E agora também o primeiro momento do Kurt realmente lutando e mostrando as suas habilidades. Essa cena foi louca demais. E um detalhe muito bacana foi mostrar como que funciona, né, o
teleporte do Noturno quando o Wolverine vai junto com ele. Cara, ficou sensacional. O Roberto então decide começar a usar os seus poderes. Já era hora, né, Roberto? Fala sério. E o roteiro tem um time muito bom, porque a Jubileu tá se questionando se ela é a única que não sabe voar. E o Roberto, agora como um mancha solar, aparece para salvá-la quando ela pula de um prédio. Eu consigo voar! Como eu tinha falado pra vocês, agora o Roberto vai começar a usar os seus poderes de vez e vai se tornar um X-Men oficialmente. Chega de crise existencial, né, Roberto? Vamos trabalhar, a gente precisa de ajuda aqui, mano. A mãe do Bastian se revela como uma Sentinela Prime também e começa a atacar o Cable, a Jean e o Ciclope. E depois toda a vizinhança, simplesmente todo mundo também passou por experimentos. Mas assim, embora o Bastian diga que todos sabiam o que eles estavam fazendo, eu tenho uma impressão que ele forçou muitas pessoas. A vizinhança toda, não tinha um ali que ia falar, não, tá louco, cara, eu não quero passar por esse tipo de coisa não. Sei lá, vamos aguardar aí os próximos episódios. Boa noite, vizinhança. O ponto é que a vizinhança, junto com a mãe, começa a atacar os três. E aí nós também temos outro momento muito épico. Primeiro da Jean, do Ciclope e do Cable fugindo no jato dos X-Men. E depois pulando, né, com aquele Porsche. O Cable até menciona isso. E os três em ação juntos. Galera, foi muito épico, na boa. Por fim, o Roberto chega com a Jubileu na festa beneficente que sua mãe estava promovendo. E os Sentinelas Prime chegam juntos para tentar matá-lo. Porém, a sua mãe diz que ele deve se render. Olha isso. E os dois saem dali levados por esses robôs destruidores como prisioneiros. Nossa, que momento triste, hein? Faz o que os homens mandaram. Consumida pela culpa, a doutora Val Cooper liberta o Magneto. E isso, é claro, deixa o Bastian muito nervoso. Mas o mutante, então, usa os seus poderes ao máximo e consegue desativar todos os Sentinelas Prime ao redor do mundo. É uma cena muito bem feita, muito boa. E aí é claro que eles aproveitaram essa oportunidade de mostrar o efeito do poder do Magneto em torno do mundo para colocar personagens como o Samurai de Prata, que é um vilão clássico do Wolverine, o Omega Red, que é o que tudo indica, se libertou, e também, é claro, né, ele, o Homem-Aranha, que também já tinha aparecido na série antiga. E é claro que isso agora vai reacender os rumores de que, assim como a Disney fez esse revival da série dos X-Men, criando o X-Men 97, que nós também podemos ter a animação clássica do Homem-Aranha dos anos 90 sendo trazida de volta com uma nova temporada, do mesmo jeito que aconteceu com os X-Men. E na boa, galera, aquela série animada era muito boa. Se eles fizerem algo nesse sentido, vai ser muito bom. O que você acha? É uma boa ideia trazer essa série de volta também? Escreva aí nos comentários. Tem gente teorizando que essas aparições pontuais do próprio Homem-Aranha e do Capitão América no episódio anterior, e até mesmo a menção ao Hulk, indicam que nós vamos ver na próxima temporada o arco dos X-Men contra os Vingadores. Bom, galera, por se tratar de animação, tudo é possível. Agora, será que a Marvel vai apostar nesse arco ou eles já têm outros planos para a temporada 2? Vamos aguardar, mas é uma boa teoria e uma ideia bacana. Por fim, com os Sentinelas Prime destruídos, eles começam a reorganizar as coisas e tentar colocar em ordem aquela bagunça. É quando o Wolverine diz que o Professor Xavier não está lá quando eles mais precisam dele. E mais uma vez o roteiro coloca aqui um timing excelente, porque a nave do Professor Xavier cai no meio dos destroços da mansão e ele aparece então, se revelando e convocando todos os X-Men com a sua frase clássica: A mim, meus X-Men. E agora na parte 2 e 3, nos dois últimos episódios dessa temporada, nós vamos ver os X-Men juntos enfrentando o Bastian. E galera, vai ser muito louco de acompanhar, hein? Essa série não está decepcionando. Curti demais e essa aqui foi a minha análise do episódio 8. Você curtiu também? Escreva aí qual que foi o seu momento preferido. Você concorda aqui com essas teorias que eu mencionei? O que você acha para o futuro da série e para o final dessa temporada? O que você acha que vai acontecer? Escreva aí porque a sua opinião é muito importante pra gente continuar a nossa conversa. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva porque nós temos 2 episódios ainda chegando e eu vou trazer sempre essa análise detalhada pra vocês e você não quer perder, hein? Então se inscreva, ative o sininho de notificações e por favor deixa aquele joinha, aquele like que é rápido, fácil e vocês dão uma força gigantesca pra gente. Vou deixar aqui do lado esse vídeo pra conferir porque se você é um fã de X-Men, tenho certeza que você vai gostar desse daqui também. Confere lá. E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.